hoje nós vamos fazer a massa básica, certo? Que é a mesma massa básica para lasanha, para macarrão, para ravioli, para capelete e para outros todos, tá? Hoje eu vou fazer um pouquinho mais de massa, eu vou trabalhar com 800 gramas, aproximadamente 800 gramas, ou 8 xícaras de farinha, tá? E 8 ovos, tá? Para dar o volume que eu preciso para a gente fazer a quantidade de lasanha que a gente vai trabalhar. As lasanhas de hoje nós vamos trabalhar com molhos diferentes, mas a massa básica será exatamente a mesma. O que vai diferenciar, certo? Hoje assim, nós vamos trabalhar só com a massa básica, só com massa branca, certo? Levemente amarela porque tem a gema do ovo, tá? Eu prometo para vocês que no futuro a gente vai fazer também alguma massa com espinafre, que é a massa verde, e vamos também fazer a massa vermelha com beterraba, com tanto espinafre liofilizado quanto beterraba liofilizada. Uma das coisas que a gente não fala em culinária, mas é interessante dizer o seguinte: quando você vai mexer com massa, é conveniente que você corte os pelos, certo? Especialmente das mãos, de tal forma que quando você mexer na massa, tá? Não fique os pelinhos indesejados aparecendo no prato de ninguém, ok? Eu sempre digo o seguinte, tá? Massa que é farinha de ovo, tá? Um ovo estragado pode contaminar toda a massa. Então, a essência é: quebra o ovo fora, constatou que ele está ok, vem para cá e vamos para o outro ovo, e assim sucessivamente, tá? Para não correr o risco de ter, às vezes a gente está com a massa toda pronta e tem um ovo vencido, tá? Então é sempre mais seguro fazer esse trabalho antes, para não correr riscos desnecessários. Essa massa é basicamente farinha, ovo e sal, tá? O sal depois vai na água do cozimento também, tá? Mas é interessante ter um pouquinho de sal na massa já, esse sal já ir incorporando nela, ok? A massa, ela tem que estar mais lisa, tá? Então eu começo sempre colocando menos farinha do que a farinha que a gente vai usar, para ir complementando, tá? Para evitar de você depois estar além do que devia ter colocado. Então, nesse caso aqui, a massa já está bem homogênea, tá? A massa está bem lisa, tá? Então, nessa hora que você pega essa massa, vai enrolar ela e vai colocar ela para descansar, né, dentro do saco plástico, na geladeira, por 15 minutos. O objetivo desse sal é fazer com que a massa descanse, certo? Retenha a umidade, né? E repouse, tá? Para manter essa umidade de forma homogênea, você pode ou colocar num saquinho plástico, tá? Ou enrolar ela num plástico filme de PVC, que resolve tanto quanto, às vezes, é até mais eficiente. Tentando uniformizar as massas, quando você tira o rolinho de massa que estava na geladeira, você corta mais ou menos do mesmo tamanho, para na hora que você for passando depois, você vai ter eles no mesmo tamanho, certo? E aí você vai poder começar a trabalhar e afinar essas massas, tá? Lembrando que farinha é o que mais a gente usa aí.
Conforme você vai abrindo para evitar que a massa colhe, você vai colocando mais farinha e mais farinha. E como eu disse no vídeo anterior, tá? Aqui nós, por comodidade, estamos usando uma máquina elétrica. Tá? Mas você pode usar uma maquininha manual, você pode usar uma maquininha daquelas fixas, tipo maquininha de vó, você pode usar um simples rolo de macarrão. Depende do tanto de massa que você vai fazer e do seu objetivo. Mas dá para ser feito com uma garrafa de vinho, dá para ser feito com qualquer coisa redonda que você possa cilindrar essa massa. O cozimento da massa de lasanha é relativamente rápido. Tá? Se tiver aquela panela de macarrão que vai uma dentro da outra, tal, facilita. Aqui nós vamos utilizar, certo, uma escumadeira para tirar os pedaços. E você está com pedaços agora, mais ou menos uniformes. A espessura, tá, dessa massa é 1,5 mm, tá? Não é nem muito fina, nem muito grossa. Tá? E na hora de botar para cozinhar, certo, você não pega pedaços não deixa muito grande, porque essa massa vai crescer na hora que vai cozinhar. Tá? Então, existem alguns chefes que dizem que não se coloca azeite ou óleo na água do cozimento. Tá? Eu continuo colocando. Então, depois que você coloca para cozinhar, certo, ela vai cozinhar muito rapidamente. Você não precisa se preocupar com que ela fique muito mole. Tá? Ela precisa só fazer o pré-cozimento, porque ela tem que fazer a absorção da água, na verdade. Tá? Porque o que vai cozinhar ela mesmo vai ser quando você fizer a montagem dela, né, e colocar no molho, e aí sim é que nós vamos ter o cozimento final na hora que você montar a lasanha. Tá? Note-se que eu coloquei o suficiente para fazer, isso aqui é o suficiente para fazer 2 lasanhas, tá? Ou seja, o rendimento é relativamente grande, tá? E aí nós vamos daqui a pouco fazer as montagens. Quando você está cozinhando assim, se você não for montar imediatamente, é conveniente você colocar um pouco de azeite na massa cozida para evitar que ela colhe demais. Mesmo porque com ela muito quente você não vai conseguir trabalhar com ela. Você vai ter que trabalhar com ela depois. Ó, aqui nós temos 2 do mesmo tamanho. Ó, nós temos 2 do mesmo tamanho. Eu vou cozinhar uma e vou deixar uma fora, tá? Para que a gente possa comparar elas depois. Tá? Você vai ver que o cozimento dela, no cozimento, ela vai fazer a absorção, ó, essa aqui. Pronto, ó. Depois de cozido, você compara que ela cresce. Elas eram do mesmo tamanho, ela cresceu tanto para os lados, certo? Quanto ela inchou, porque na hora que ela vai cozinhando, ela vai crescendo, o ovo vai fazendo com que essa massa cresça. Então, hoje nós vamos fazer algumas montagens, mas a massa básica é a mesma, tá? Então, se o pessoal quer fazer uma lasanha bolonhesa, e aí? É a mesma coisa. Molhinho de tomate no fundo. Ok? E aí, são camadas. Ok? Aí, vamos mais um molhinho de tomate aqui, ó. Ou seja, o que vai muito é molho. Aí você fala assim, mas não era bolonhesa? É. Você pega a carne moída, tá? E tá aqui, ó, carninha moída, tá? Ah, e essa vai presunto? Também vai presunto. E aí a gente coloca
a fatia de presunto, mais uma fatia de presunto, mais um pouquinho de molho. Lembrando que o que vai na lasanha bastante é molho, então não economize molho, tá? O molho é tranquilo. Aí você vai colocar mais massa, um pouquinho de queijo. Lasanha tem que ter queijo. Aí você vai colocar mais molho. E vai trazendo cada vez mais. Tem gente que fala assim, ah, mas eu quero ela ao sugo, eu não quero ela com carne. Aí eu prometo que numa próxima edição eu devo fazer, inclusive, usando, fazer uma vegana, sem nenhuma carne e sem ovo, inclusive, uma massa sem ovo. Vai ser outra massa que eu vou fazer depois. Não cabia hoje aqui por conta que é uma massa sem ovos. Lembrando vocês que na hora que vocês forem assar isso aqui, essa massa ainda vai inchar um pouco mais. Nós demos a primeira cozida dela na pré-cozida, mas ela vai de novo dar uma nova expandida, tá? Então esse molho não pode ser um molho muito seco, é bom que ele seja um molho bem úmido, tá? Que é essa umidade do molho que vai incorporar na massa. E aí você vai colocando as coisas que você gosta na sequência que você gosta. A importância de colocar o azeite quando você está cozinhando a massa é isso. Por quê? Porque senão ela vai colar e vai colar de verdade. Tá? E aí você perde a essência aqui. Tá feito. Uma montagem, tá? É uma montagem que nós vamos fazer com molho branco, tá? E bacalhau. Note que eu não fiz nenhum molho hoje aqui, certo? Por quê? Se vocês olharem, certo? No canal, certo? O professor Sérgio, ele fez um específico de molhos. Então não teria sentido, certo? Eu fazer um também baseado em molho, tá? E aí a gente vai colocando a massa. E assim, ó, é isso, exatamente isso, tá? É massa, molho, tá? Ó. E nesse caso aqui nós estamos fazendo um de bacalhau, tá? E esse que vai bacalhau, eu costumo colocar cebola também. Note-se que o molho sempre tem que estar bastante ralo para ele poder, para a gente poder ele absorver um pouco mais, ele vai crescer mais, tá? Então não pense que a lasanha vai ficar desse jeito. Ali, aquela lasanha que está aqui, na hora que a gente colocar ela no forno para assar, ela vai querer transbordar, tá? Essa de molho branco, só vai molho branco e bacalhau e o queijo em cima para dar uma finalizada, tá? Poderia colocar catupiry dessa aqui também,
mas eu não vou colocar catupiry. Tá? Catupiry eu vou colocar só lá de frango, que é a próxima que a gente deve fazer. E aí você vai rasgando os pedaços para se encaixar na forma. Não se preocupa muito em fazer o tamanhozinho certinho que dá a assadeira. Por quê? Porque na hora que você estiver montando, você faz chegar no lugar. Os molhos, como eu já havia dito, tá? Vocês vão pegar no vídeo que o professor Sérgio fez, que está no canal, se não me engano, deve ter sido domingo passado que ele foi para o ar. Tá? Um só de molhos, de todos os molhos. Tá? Então o mesmo molho que ele fez lá no macarrão é o mesmo molho que vai ser utilizado aqui. Tá? Então, a de bacalhau está aqui. Eu, antes de assar, tá? Só para dar uma aparência final nela, eu vou cortar um ovo cozido em cima, certo? Porque o bacalhau sempre pede molho cozido. Ok? Então, essa vai ser uma variação que nós vamos fazer de frango com requeijão, certo? É uma lasanha também feita com molho branco, então não vai ser usado molho vermelho, mas poderia ser usado molho vermelho também. Ok? Nada impede de usar o molho vermelho, tá? É que neste caso, certo? A gente coloca o molho com o frango que já foi desfiado aqui, foi temperado, desfiado, e nós vamos colocando camadas agora. É o mesmo processo, tá? De rasgar a massa para completar o caminhozinho, vai colocando mais molho. Agora vai frango, um pouco mais generoso de frango. Vai o requeijão no meio também, junto com o frango, além do molho branco. E para finalizar, uma mussarela para derreter. Tá? Eu até acho que também cabe muito bem aqui, certo? Por cima de tudo dessa lasanha, depois da mussarela, você colocar um farelo de parmesão. Só não pode pôr muito, porque o parmesão, por ser salgado, ele vai roubar um pouco o sabor. Ok? Aqui temos uma, então, de frango com requeijão, vai com catupiry. Então, essa lasanha é uma lasanha para quem não come carne, para quem não come frango, para quem não come peixe, mas come derivado de ovos, né? Porque na verdade essa é uma massa com ovos. Mas essa é uma lasanha ao sugo, ok? Só vai massa, molho e queijo. Tá? Ó, eu prefiro usar o queijo sempre ralado, eu não gosto de usar o queijo fatiado. Tá? O queijo fatiado, ele vai chapar a massa, certo? E o queijo ralado, ele vai deixar essa massa um pouco mais aerada. Então, o fato de usar o queijo ralado, nesse caso, tem função, não é por acaso não, tá? O ideal é comprar em pedaço, ralar em grosso, tá? E aí você monta ela basicamente, tá? Usando o queijo mais flocado, né? Quanto mais flocado ele tiver, certo? Melhor ele vai ficar no final. Isso aqui são para aquele povo que não é nem vegetariano, nem só não quer carne vermelha. Então, quem não quer carne vermelha, tá? Essa é uma lasanha
e também faz sucesso. Ela tem criança que não come carne, criança que não come também não come. Nesse caso, você pode fazer uma lasanha ao sugo, que é o caso. De hoje eu vou fazer macarrão com 8 ovos. Tá? Essa massa se transformou em lasanha, certo? Nós tivemos 5 praticamente assadeiras inteiras e mais 2 aqui, são 7. Aqui cada uma dessa comem 2 pessoas tranquilamente, certo? Se estiver com muita fome, não, mas pessoas normais, 2 pessoas para cada um, certo? Em tese nós temos aqui refeição para 14 pessoas, tá? Pelo menos 14 pessoas. Você fala assim, pô, mas eu vou fazer um mundaréu, eu moro sozinho, né? E aí? Aí eu faço o seguinte, eu faço uma massa, certo? Eu monto algumas lasanhas e antes de ir para o forno a gente congela, tá? Então você pode montar uma massa base, certo? Monta diversas lasanhas e aí você vai congelar, certo? Vai montar com o sabor que você gosta e congela. Não se esquece de marcar o que tem cada uma. É isso que temos para hoje. Muito obrigado.